Tem o ótimo e tem o possível. Isso. Nesse momento, muitas vezes o possível não vai ser o ótimo. E o que você colocou, você está dando o melhor dentro das possibilidades. E tem funcionado. Tem funcionado. Dá para se melhorar, tem condições de melhorar, sim, né? Claro que demanda recurso também. Com certeza. Não adianta falar, mas não é só, como eu falei, não é só o recurso, né? É a otimização desse recurso. Com certeza. É entender como aplicar esse recurso. Eu acho que esse é o ponto primordial. Se você não tem uma equipe, você não vai fazer nada. Primeiramente, né? E muitas vezes você tem que se deixar liderar por essa equipe. Interessante. Olá, SUSistas! Sejam bem-vindos ao O SUSista, o podcast da DSV Podcasts, Gestão e Ecossistemas do SUS. Se você é profissional de saúde, estudante, residente, prestador de serviço, fornecedor de serviço no SUS, este é o programa que discute o ecossistema do SUS e como funciona o sistema público de saúde. Muitas pessoas desconhecem como funciona o sistema público de saúde. Existe muito estigma e preconceito no SUS e esse é o desafio que nós queremos trazer para esse programa. Um canal que discute liderança, desafio, que traz os programas do SUS para melhorar a vida das pessoas que vivem aí nos seus bairros, né, no seu dia a dia e necessitam do Sistema Único de Saúde. Nesse canal eu vou trazer pessoas experientes, gestores, profissionais de saúde, prestadores de serviço e fornecedores de serviço para o SUS para contar suas experiências, as suas estratégias, quais são os desafios enfrentados no dia a dia no Sistema Único de Saúde. Por isso que hoje estou trazendo aqui ele que possui quase 30 anos de experiência, às vezes 30 anos é um peso, né, assim, de muita experiência para nós nessa troca, enfermeiro, professor, especialista em auditoria, gestão de negócios, serviço de urgência e emergência, consultor e atualmente gestor de um município que contém 120 mil habitantes. Então ele é o responsável por cuidar de 120 mil vidas. E tem uma responsabilidade de gerenciar 140 milhões de reais, que é o orçamento da saúde deste município que ele é gestor. Muitas pessoas pensam que ser secretário de saúde, no caso dele, é fácil, mas olha o desafio, que tem uma responsabilidade enorme de 120 mil vidas serem geridas no Sistema Único de Saúde e um orçamento de 140 milhões de reais na mão para poder atender todas essas pessoas. Ele é o Adriano, secretário de saúde de Catanduva. Seja bem-vindo ao O SUSista, né? E esse é um SUSista também, né, Adriano? Na batalha, né? Sempre procurando fazer o melhor, evoluir, né? Aprender, que eu acho que é essencial. Isso aí. Primeiramente agradecer esse convite, né, que nem nós estávamos conversando antes, falou, primeiro convite na hora, ligou na hora. Só vamos ver a data para conseguir coincidir, né? E graças a Deus deu certo, estamos aqui. Não, que ótimo, Adriano, né? Hoje a gente vai falar de um tema tão importante aqui, que é, sou gestor do SUS, e agora? Nós estamos num momento, né, Adriano, importante que vão ter eleições municipais. Sim. Muitos municípios vão trocar de gestores, né? E quando você entra na cadeira é um desafio, né? Não, o desafio é grande, né? Principalmente no conceito quando essa troca. Eu passei por isso. Né? É a minha primeira experiência à frente de uma secretaria. Como você mesmo disse, eu não venho do conceito de saúde. Já trabalhei, sim, na saúde pública. Como profissional, né? Profissional de enfermagem, né? Então já trabalhei em pronto atendimento, já trabalhei em SAMU, Serviço de Urgência e Emergência, mas sempre do lado de lá, sempre no lado assistencial. Sim. Né? Agora, no conceito de gestão, aí que vem a novidade, né? Aí que vem a dificuldade. E quando você entra já... eu sou o terceiro, na verdade, quando comecei, né? Quando veio o convite e aceitei o desafio, então já teve 2 anteriores, né? Então você já pega algo... Pegou um negócio que já vem andando e assim, é sentar e falar, e agora? Que é bem o que você perguntou aí, o que fazer? Que é o nosso tema, né? Então, sou gestor do SUS e agora? Para quem está nos ouvindo, acho que é importante a gente até colocar, um secretário de saúde hoje, ele é o responsável máximo pela saúde pública do município. Eu sempre gosto de fazer a comparação com uma empresa, né? Ele é o head, ele é o diretor, ele é o CEO
de todo o orçamento e o responsável, né? Eu falo que é o CEO de todo o orçamento porque ele ordena a despesa, ele assina toda a despesa, né, Adriano? Acho que somente o da saúde que tem O da saúde papel, tem né? esse papel, né, de ser ordenador de despesa, então ele assina, vamos dizer, ele assina o cheque e você tem uma responsabilidade enorme por 120 mil pessoas do município de Catanduva que você é o CEO, é o head, ele que coordena, é o maestro desse processo. E aí o que eu quero trazer? Quando você pensa no secretário de saúde, mais de 210 milhões de pessoas necessitam e utilizam o Sistema Único de Saúde, que é toda a população brasileira. Sendo que 160 milhões, 75% hoje dos brasileiros necessitam, eu falo que é a população SUS exclusiva, dependente, né? Ela não tem convênio, ela não tem particular, 160 milhões de pessoas dependem exclusivamente do SUS para sua assistência em saúde. Nesse contexto, Adriano, a gente pensa dos gastos, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito. O Brasil hoje, ele investe em saúde 9,3% do PIB. Isso representa, a saúde hoje movimenta na economia 822 bilhões de reais, né? É uma área que movimenta, né, economicamente um recurso muito grande. Só que destes recursos, 3,8% do PIB é no público, de investimento de governo na saúde pública, e 5,8% do PIB ele está no investimento das famílias, de privado, pagando um convênio, pagando particular, né? Então a gente ainda tem esse processo, né? O maior gasto hoje das famílias é em medicamento, consultas e exames, né? Quando ela tem que tirar o dinheiro do bolso para fazer isso. E o que eu trago aqui para a gente falar, né, Adriano? Se eu perguntar para você, o homem mais rico de Catanduva usa o SUS? O homem mais rico de Catanduva, hoje, se ele precisar de um serviço de urgência e emergência no trânsito, ele vai utilizar o SUS. Isso. Né? Então, assim, a questão social, a questão financeira não vai falar nunca utilizar. Em algum momento pode ser que se use. Vai usar o SUS. Né? Tem um exemplo, acho que foi até você que deu um dia numa aula, né, do Elon Musk cair de helicóptero. É isso. E se precisar usar o serviço de resgate, urgência e emergência, ele vai estar utilizando o SUS. Está utilizando. Então, eu falo que o SUS é para todos, né? O SUS é para todo mundo. Esse é o conceito, né? De universalidade, né? Todo aquele processo. E eu falo assim, Adriano, todos usam o SUS. Então, eu até peguei os 4 homens mais ricos do Brasil, né? Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles, Eduardo Saverin, ou o próprio João Adib da CIMED, Luiz Heleno do Magazine Luiza, vai usar o SUS em algum momento, né? sim. Vai usar o SUS na água que toma, vai usar o SUS numa urgência e emergência quando precisar, na vacina do Covid. Água, né, que você falou. Muita gente não tem, eu mesmo, antes de eu entrar, não tinha esse conceito, né? Até onde vai a saúde? A gente sabe que a saúde engloba tudo dentro da administração pública, tudo, né? Então nós temos desde o trânsito, que você tem uma ligação, só que o trânsito tem a tua responsabilidade, temos programas educacionais hoje nas escolas, então temos ligação com isso, a parte de assistente social, quer dizer, tudo, querendo ou não, em algum momento vai ter relação com o SUS. E quando você pensa na água, eu desconhecia, né, você vê agora, a vigilância é responsável pela qualidade da água que é servida hoje. Então, assim, a água que chega na torneira da casa é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. É isso, é SUS, né? Então saúde. Vai estar usando. Né? Então, em algum momento, sim, vai ser essa responsabilidade. E é uma responsabilidade grande, né? Não, é muito grande. É grande. Falo, você tem 140 milhões para gerenciar. E não para. Né? Não para. É o segundo maior orçamento do município, né? Se a gente pegar a questão da arrecadação. Hoje, o município em si, né, esses 140 milhões está entrando federal e estadual, que foi 142, né? Nós fizemos um cálculo, foi R$ 1.200 por habitante na cidade. Por habitante de investimento, né? De investimento. E se você pegar histórico, tem crescido, implementamos uma série de serviços agora recente, tem dado muito certo, estamos com muitas ideias, aí vem aquele conceito que você falou, né, se mudar, você não dá uma continuidade. Aí, novamente, entra outra pessoa que vai ter outra cabeça, outra visão. Então, eu acho que uma das dificuldades que nós temos é essa questão de continuidade, né? Diferentemente do privado. Quer dizer, você muda pessoas, mas você já tem uma linha estratégica definida. E muitas vezes na pública eu ainda acho,
pela experiência que eu tô tendo, carece muito disso. Carece. De um processo já estabelecido, né? Uma continuidade. Fica focado em pessoas e não no que está planejado, vamos dizer assim. Ótimo. Não, Adriano, e antes de você entrar nisso, que eu acho que a gente vai discutir muito, fala pra mim, né? Quando você aceitou ser secretário, né? Então já aceitei, tô voltando pra casa. Como foi isso pra contar pra família? Bom, na verdade foi primeiro, antes de eu aceitar, eu conversei com a família, tá? Muito... Quando veio o convite, né, foi uma coisa surpresa também, né? Na época eu estava na UPA, estava gerindo a UPA da cidade. Acho que fiquei 10 meses lá. Eu estava muito bem lá, para ser sincero. Eu estava estabilizado. E é engraçado, assim, fala tudo no tempo de Deus, né? Que as oportunidades que eu tive agora, que eu estou tendo agora, se fosse há 10, 15 anos atrás, não teria dado certo. Eu tenho certeza disso. Eu tenho plena certeza disso. E quando eu tive essa oportunidade na UPA, eu trouxe muito da experiência que eu aprendi, tanto como auditoria, como na consultoria. Né? Todo esse aprendizado, então, realmente, nesse contexto de mudar por fluxo, estabelecer padrões, estabelecer uma série de coisas, indicadores, trabalhar com indicadores e abrir isso daí, que eu acho que foi o grande diferencial lá, né? Chamar toda aquela pessoa que estava desde o comecinho da UPA, vem cá, você sabe como funciona, como que é o orçamento, e mostrar. Sim. E com isso, a equipe veio junto, né? A equipe comprou a ideia. E foi muito legal. E isso abriu a porta para esse convite, né, para a secretaria. Então, interessante. Você foi um profissional da ponta, teve toda a experiência da UPA, que é a unidade de pronto atendimento, né? Então fala que a porta de entrada chega de tudo, né? Acidentado, doente, ou gripado. Então você gerenciava todo esse complexo. E houve um convite para, tipo, agora você está gerenciando esse serviço, agora gerencia tudo. Vamos isso, exato, né? E no primeiro momento, quando veio, conversamos tudo, né, com o prefeito, eu falei não, né? Eu falei, eu não conheço, não tenho experiência, não tenho, sabe, nunca fiz isso, é diferente, né? Ele conversando tudo, falei, e aí a gente sempre, indubitavelmente, vem para a questão política, né? Falou, eu não sei, eu não gosto, assim, de lidar com essa situação, eu não conheço, não tenho vínculo nenhum com A, B ou C, nunca tive. E eu lembro que ele virou para mim e falou, se eu quisesse, eu falei para ele, eu sou um cara técnico. Ele falou, por isso que eu tô te chamando, eu quero um cara técnico. Olha que interessante. Eu falei, eu preciso falar com minha família. Primeira coisa, falar com minha família. Saí de lá, já liguei para minha esposa. Recebi um convite. Cheguei em casa, sentamos na mesa, e conversando, eu, ela e o meu filho, né? Ela, na hora, falou, não. Não vai. Não. Você tá tranquilo. E meu filho falou, vai, né? Vai. Falei, olha, eu vou ter que aprender, eu não sei, né? É muita coisa. E ele jogou na minha cara uma coisa que eu sempre falo pra ele, né? Eu sei que sempre falo que eu tenho que aprender pro resto da vida e tem que enfrentar as coisas. É o filho colocando o que o pai fala de exato, volta, né? Agora, né? Aí você dá aquela... não tem nem reação. Aí conversei com meus pais, com meu sogro, com minha sogra também, né? Que eu considero assim. E meu sogro foi um que falou também, não falou, o cavalo só passa selado na tua frente uma vez. Essa foi a frase do meu sogro. Vamos aceitar, aí eu falei, vambora, vamos ver o que vira e vamos lá. Muito legal, né, Adriano? Então, tipo, você foi pego de surpresa, é o nosso tema, né? E agora? Sou gestor, né? Então, sou secretário de saúde. E eu tenho falado isso, né? Esse cargo de secretário de saúde, ele é importante porque ele exige dedicação, né? O que a gente às vezes vê, pela experiência que eu tenho de mais de 15 anos de saúde pública, muitas vezes quem entra nesse cargo, não menosprezando, mas é uma pessoa que às vezes não é nem ligada na saúde, tem outra função, ou apoiou a campanha, tem uma relação às vezes mais política, e às vezes eu vejo, e eu sou uma pessoa que fala muito isso, às vezes é o médico que tem um consultório particular e que foi convidado para ser secretário, mas quase não vai na secretaria. Então eu falo que na minha vivência isso não funciona. Para ser gestor exige dedicação, exige vontade, como você colocou, olha, eu tenho uma experiência como profissional que toca um serviço, gerencia um serviço, e eu vou ter que aprender algumas coisas, né, entender e vou topar o desafio, só que você entrou com dedicação total, né? O pessoal até achou, agora não, que já acostumaram, né, da secretaria, que eu chego 7 horas. É isso. Né? 7 horas da manhã eu tô lá. E às vezes sai 7 horas da noite. É isso, né? ou mais, né? E isso foi bem interessante que
chamou a atenção deles, né? O pessoal olha, né? O funcionário ele vai olhar. E é o exemplo. Você foi o exemplo. Né? Se eu não der o exemplo, não tem como eu cobrar, principalmente de quem já está lá há muitos anos. Né? E ganhar a confiança. Acho que esse é o... E lá tem uma turma, eu acho que vai muito contra aquele estigma, né? E eu gosto muito de falar isso, que existe sempre o estigma do funcionário público, né? O funcionário público não faz nada. Claro, tem os bons e tem os ruins, como qualquer outro local, né? Mas tem um pessoal muito engajado ali. E eu agradeço, tive muita sorte nisso. E eu aprendi muito com eles e ainda aprendo muito com eles, né? Sim. Eu aprendo muito com eles. E quando cheguei, falei, que nem você falou, né? E aí, né? Uma troca, eu sem experiência nenhuma, entrando num processo licitatório gigante, que é toda a atenção básica do município, são 35 equipes, vocês sabem, né? Que vocês conhecem, 25 prédios em reforma, está reformando todos os prédios, mais os demais prédios de zoonoses, do ENCA, da parte do CAPES, né? Reformando-se tudo isso, mais a UPA. E aí? E aí, né? O que eu faço com tudo isso? Vem para a mesa. A estratégia vem para a mesa. Vem, reforma, tem o pessoal do planejamento envolvido, junto com a empresa, vão vir para a mesa. Vamos conversar. Porque não existia uma estratégia. Não tá, assim, o pessoal simplesmente aparecia num posto, nós vamos reformar aqui hoje. Tava tocando. Só que você tem atendimento, você tem toda uma agenda, você tem toda uma coisa. Então, vamos lá. Pôr pé no chão. Processo licitatório. Todo mundo para a mesa. Tive uma reunião lá com 15 pessoas, cada um de uma área. Como que nós vamos montar esse Frankenstein, né? Que foi montar um Frankenstein mesmo. Isso. Né? Trazer para a realidade o que pode, até onde tem condições financeiras, que você tem que olhar o financeiro. Sim. Né? Não adianta pôr um projeto lá de 100 milhões que não vai dar. Né? E esse foi o desafio. Né? Esse é um desafio, né, Adriano? Então, olha que interessante. O gestor de saúde, a gente fala, né? Ele tem que ser um pouco de advogado, saber um pouco de direito, né? O gestor de saúde, ele tem que saber de medicina ou de saúde pública, de obra. Você falou, preciso saber um pouco de engenharia. Né? Engenheiro, pedreiro. Eu preciso saber de contabilidade, porque eu vou mexer com orçamento. É o que você me falou. Pô, não adianta trazer um projeto de 100 milhões que não tem orçamento. Sim. Né? Então, não cabe. E no meio de tudo eu tenho falado, a saúde é uma parte sensível e de muita responsabilidade e necessita de profissionalismo, né? Eu acho que o que eu vejo, você buscou trazer o profissionalismo já partindo do exemplo. Então é um gestor que já falou, olha, eu vou dar exemplo e eu preciso chamar para me inteirar das coisas e vamos avançar, né? A partir do que eu tenho capacidade, né? Montar alguns indicadores, né? Hoje eu não tinha nada, né? Assim, no conceito de onde está indo. Então acho engraçado, um dia o Murilo estava lá, acho que foi, né? Acho que era o Murilo. Chegou a frota, o que vai arrumar antes do orçamento? É isso, eu tenho uma planilha. Quanto que eu estou gastando com parte de frota, né? Com manutenção e tudo mais. Eu tenho que saber, porque senão chega uma hora que estoura, não tem dinheiro. Tem que montar o controle, né? Hoje eu tenho hoje lá até questão de energia elétrica, né? Eu tenho questões hoje de controle de água, onde está indo, e saber se está indo a mais ou não. Com isso, nós já pegamos um vazamento grande uma vez. Sim. Só com esse monitoramento. Olha aí, você faz até uma parte de saneamento, né? Enfim. E eu gosto muito de planilha, né? Aprendi muito a trabalhar com planilha. Então, Adriano, e olha que interessante, né? O impacto que tem na saúde pública com a troca de gestores, de prefeitos, né? Dessa questão de continuidade, né? Hoje, o Ministério da Saúde ele foi inaugurado, né, em 1953, tem 71 anos o Ministério da Saúde, e passaram por lá 51 ministros. Né? Então, é até um dado que eu coloquei que 1,4 meses é o tempo médio de duração de um ministro. Menos de 2 anos. Menos de 1 ano e meio hoje, né, já nesse processo. Até coloco que a atual ministra da Saúde, né, a Anísia Trindade, ela já dura 1 ano e 8 meses, então ela já está acima da média desse processo, né? E existe uma pesquisa do COSEMES, Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, que 40% dos secretários de saúde foram trocados em 3 anos. 20% no primeiro ano, 35% no segundo ano, né? O impacto. E aí, como que a gente faz essa continuidade, né? Imagina, tem uma troca e você foi um gestor que chegou e pegou uma troca também. Que desafios, né, que você enfrentou nesse problema
da troca, né? Você, pensando no seu time, você precisou readequar, porque um gestor sozinho, no meio desse mundo de coisas para resolver, ele precisa ter equipe. Não, ninguém trabalha sozinho, primeiramente. Eu acho que se você não tem uma equipe, você não vai fazer nada. Primeiramente, né? E muitas vezes você tem que se deixar liderar por essa equipe. Interessante. Gostei dessa frase. Aprendi isso num curso, né? Eu tô dando continuidade, inclusive, e uma coisa que me marcou muito, muitas vezes você tem que eles batem muito nesse contexto, se cercar por pessoas melhores do que você não vai saber tudo, e muitas vezes se deixar liderar por eles. Que interessante esse conceito, né? Se cercar de pessoas melhores, porque o líder na saúde precisa dessas pessoas e se deixar liderar. Como acabamos de falar, é muito amplo, muita coisa. Então, assim, é utópico dizer que você vai saber tudo. E vai conseguir gerenciar tudo. Não vai. É arrogância e prepotência afadada a falhas. Né? E nessas trocas, assim, quando eu entrei, houve também uma troca na direção técnica, né, que a pessoa que era diretora técnica, então nem cheguei a trabalhar com ela, conheço ela, mas não trabalhamos junto, porque ela havia saído já questão de 10 a 15 dias antes. Sim. Né? E então, assim, já entramos com uma dificuldade na questão de direção técnica, quer dizer, eu novo, sem um diretor técnico, né? Aí entrou, você sabe, você conhece a Alessandra, né? A Alessandra já veio com uma experiência, mas também aprendendo, porque era uma coisa nova para ela. Aí depois de um período, a diretora de vigilância também pediu para sair, uma enfermeira, ela é concursada, ainda faz parte da equipe, né? Mas ela não, o cargo em si ela já não queria mais. Aí vamos atrás de mais alguém para colocar ela também. Montando, né, as peças. Então você teve tem essas dificuldades, né? E ao longo do caminho você vai tendo que mexer algumas peças, vai tendo que ver saídas, né? E pensar fora da caixa mesmo. É isso. Acho que esse é o grande momento, né? Entender, falar, sempre funcionou assim, tá, mas não tá mais funcionando, o que vamos fazer? Entender e vamos partir para outros lados. Acertamos e erramos, né? Isso é fato. Sim. E olha que interessante que você me coloca. Pensar fora da caixa é importante para a saúde pública. E teste, né? Às vezes você fez teste, analisou o indicador, testou, né? E olha o impacto da troca de gestão, né? Tem um estudo do Instituto de Estudos de Políticas de Saúde, ele mostra que no ano de transição política de gestão municipal, ou federal, ou estadual, aumenta 6,7% a mortalidade infantil, o quanto que impacta na saúde e o quanto que causa efeitos negativos no número de consultas, número de exames e demissão de servidores também, né? Então muda quadro. Então o SUS ele não é tão simples como parece, né? As pessoas acham que o SUS é de qualquer jeito, pode fazer, que não é assim. Que vai achar médico em qualquer local, né? E é interessante, nós fizemos um levantamento recente, algumas mudanças, estamos trabalhando lá no conceito da atenção básica. O turnover médico está em torno de 1,4 ano, né? Então, assim, cada 1 ano e 4 meses, acho que vai muito ao encontro aí, está se mudando médico. E essa rotatividade é 47%, quer dizer, quase que metade dos médicos em 1 ano e meio está rodando. Caramba. Né? Então, assim, dentro de uma continuidade de tratamento também, que é a proposta de atenção básica, é mais uma dificuldade. É, né? Uma dificuldade. Olha que dado interessante que você traz, né? Então se eu tenho 1 ano e... 1 ano e 4 meses. A cada 1 ano e 4 meses, troca o médico que às vezes está numa unidade básica de saúde, que acompanha uma população. Exato. Não deu nem tempo dele ver a população inteira do território, não tem vínculo, e ele sai, e aí você começa tudo do zero de novo, né? Então esse é um problema que impacta, né? Impacta e isso também aumenta o custo, né? Você tem um aumento de custo. Com certeza, com certeza. Adriano, e como foi assim? Você chegou, fez esse movimento com a Secretaria de Saúde, né? Com a prefeitura, com os profissionais, foi pensando nas peças, reolhou o planejamento, olhou contratos. Aquele desafio do começo também é meio chato, né? Senha de sistema, equipe, cadastro como responsável, começa a assinar despesa, isso é uma coisa difícil, né? Então, para quem tá chegando, tem que saber que isso vai acontecer, né? Uma história engraçada na despesa, né? Cadastro, agora eu vou fazer propaganda da Desenvolve, Sim. Tá? A parceria com vocês foi, assim, principalmente nesse primeiro momento, porque, como eu te falei, eu entrando novo, Alessandro entrando novo, vocês, assim,
foram fantásticos conosco. A consultoria, né, da Desenvolve trouxe de ajudar o gestor ajudou a entrar, muito, né? Ajudou e ajuda, Senha, né? Ainda ajuda, mas principalmente nos 6 primeiros meses, assim, foi um diferencial grande. Que legal, que bom escutar. E não foi combinado, não foi. Tô sendo sincero aqui. E é engraçado na questão do pagamento, né? Vem aquele monte de papel, você não sabe o que você está assinando, né? E aquela preocupação, né? Nossa. Aí eu lembro que começou a vir umas notas de café. E assina um tanto de café, em tanto. Eu falei, e notas em 16 mil e não sei quantos mil. Você vê aquilo, eu comecei a somar, né? Aí chegou um momento, eu parei de assinar. Falei, eu não vou mais assinar. Eu quero saber onde está tudo esse de café. Cadê os cafés? Onde está tudo esse café? Eu parei, falei, para. Né? E porque você não tinha a mínima noção do tamanho que é. É isso que eu falo, o tamanho da saúde, do que é. Né? Aí você começa, eu parei, falei, não. Você vai entendendo tudo, você vê que realmente aonde vai os cafés. É uma compra que tem que fazer pro ano inteiro, porque na licitação, administração pública, o que é licitação, porque às vezes você fala, 16 mil de café, né? Só que talvez é pro ano inteiro e vai pedindo aos pouquinhos um empenho. Então, assim, olha o desafio que a gente tem como gestor de entender esse processo licitatório, porque no privado às vezes... E na mudança de lei, né? Que tava saindo a 866 e entrando a nova. Verdade. A gente tinha uma lei de licitação de 93, a lei mudou recentemente a partir de 2021 e passou a valer recentemente. Eu entrei na semana, porque eu lembro que era para iniciar, né? Dia 31 de junho, se não me falha a memória. Isso, de 2023, né? 2023. Aí o Congresso prorrogou por mais um ano, porém o município fez um decreto já para iniciar. Então foi o primeiro município do Brasil a iniciar já na nova lei. Foi bem nessa mudança. Foi bem na mudança. Mais um fato que eu não tinha a mínima noção de onde eu estava. E é isso. Para o pessoal entender o desafio do gestor que está chegando, é entender também o processo licitatório. Muitas vezes chega alguém no privado, acha que é só vai lá, compra, né, consegue fazer. Você tem que olhar para todos os contratos, às vezes vencendo, né? Você até ia te perguntar isso. Quando você chegou, você até comentou, eu peguei um contrato grande da organização social que prestava serviço para a rede de atenção primária, que era um contrato importante, e que ele estava vencendo e isso caiu no teu colo. Né? Então é um contrato com volume muito grande, que precisava ser revisto. Como que foi esse processo? Né? Você teve que envolver outras áreas, você teve que estudar? Sim. Entender primeiramente como funcionava, né? Realmente, principalmente questão que nós estamos falando, licitação, até onde a licitação estava atrasado, o que fazer, porque não podia parar o serviço, não ia dar tempo desse processo ficar pronto. E que nem você fala, atrasado no sentido assim... Que já era para ter feito inscrição. Para quem está nos ouvindo, né, Adriano, quando o Adriano fala atrasado, 3 meses de antecedência já é atraso no setor público, né? Exatamente, nós estamos aí com 3 meses de antecedência. Para vencer já é considerado atraso, porque não é nada rápido. No privado, às vezes, você pega 1 semana, 2 semanas, você troca o contrato, manda, assina e funciona. No setor público não é assim, não. E aí, assim, abrimos a licitação, o que fazer até a licitação estar pronta, tivemos que fazer um contrato, sair do emergencial que não era vantajoso para ninguém, né? Aí ver qual a saída, inclusive usamos também novamente o Desenvolve para nos ajudar nisso, até que acabamos chegando num consenso, fizemos um excepcional, né? E acabou durando 1 ano esse excepcional, até o processo licitatório ficar pronto. Até ficar pronto, né? O quanto que... Teve a licitação, teve controvérsia, teve isso, teve aquilo, teve um monte de análise, foi 1 ano. Sim. Em média, eu tenho visto alguns estudos, eles têm colocado aqui em média, principalmente licitações de um volume muito grande, que envolve vários processos, editais grandes, chegam a levar em média de 8 meses a até 12 meses, às vezes. Então, imagina, quem está chegando tem que envolver outras pessoas, envolve o jurídico, envolve outros departamentos, outras áreas, envolve o orçamento. Então é um negócio muito grande, né? Então a gente está falando de um gestor que assume um orçamento de 140 milhões de reais e tem uma responsabilidade de 120 mil pessoas. É um processo grande, né? Então é um grande desafio. Quando a gente fala do secretário de saúde, o gestor, é uma pessoa que além disso assume uma missão. Ele assume uma missão de... Estou doando o meu tempo
estou doando parte da minha vida, inclusive a gente veio até falando que muitas vezes, como tem um impacto direto na política, envolve a sua família, que aí você vai me contar um pouco, mas é uma missão, né, Adriano? É uma missão de olhar e saber que a gente está ajudando pessoas, né, cada vez mais. Você lembra de alguns casos ou de algum programa que você trouxe? Queria que você contasse algo de atendimento, né, de cidadão que fala, esse é o SUS verdadeiro? Nós tivemos, tem alguns programas que, demos continuidade, né, que já existia-se uma ideia, modificamos de acordo com isso, mas demos continuidade. Um que deu um impacto muito positivo foi o atendimento odontológico para principalmente para neurodivergentes, né, que era uma demanda grande. Eles estavam indo para outro município, é uma população que carece de um olhar diferenciado. Nós montamos um serviço odontológico especificamente para eles, né? Inclusive com uma necessidade, quando tiver necessidade, com sedação consciente com óxido nitroso. E deu muito certo, muito certo. Já estamos com mais de 350 atendimentos. Nossa, importante, né? E imagina o sacrifício, leva o paciente, isso acontece muito no SUS, né? Pega o paciente, às vezes, que é debilitado, tem problema físico e de saúde mental, muitas vezes, você coloca numa ambulância, vai longe, e aí depois ele fica lá uma hora e volta, é mais tempo na estrada, o risco. E não fica somente uma hora, né? Porque, geralmente, quando você vai mais de um paciente, cada um tem um horário. Tem que esperar o outro. Tem que esperar o outro. Então, é sofrido. Recentemente, acabamos de implementar, vai fazer um mês agora, no ambulatório de gestação de alto risco do município. Do município. Né? Que acontece, só para entender? Hoje são as 3 esferas, não você sabe melhor que eu, né? Mas são as 3 esferas, federal, estadual e municipal. O município, ele é responsável por uma parte do atendimento SUS, né? Que seria a atenção básica. Média e alta complexidade seriam cirurgia com especialistas, exames mais sofisticados, ele é de responsabilidade do Estado, né? Só que o cidadão, ele mora no município. Ele tá lá, então, né? Quem que ele vai cobrar? Ele não bate na porta do governador, do ministro. Somos né? nós. E não estão errados, é direito deles. Sim. É direito deles. Então, a questão do ambulatório de gestação de alto risco, o que acontece? Ele é do Estado, né? Ele funciona dentro de uma instituição que é gerida pelo Estado, porém, estava nascendo criança que não tinha tido uma consulta ainda. Então, assim, a própria atenção básica estava fazendo esse acompanhamento. Sim. Né? Só que estava assumindo alguns riscos que não era nem deles, né? Sim, teria que ter um especialista. Não é do paciente, né? E até pra gente entender, a gestante de alto risco geralmente é que ela tem alguma comorbidade, né? Risco de eclâmpsia, de diabetes, hipertensão. Exato. Então ela já gera uma gestação de alto risco que ela precisa de um cuidado especial. Exato. Então você olhou para isso e falou, olha, eu preciso estruturar um serviço. Não, interessante que foi um projeto, né? Foi uma ideia, inclusive, isso que eu falo, que é importante você escutar quem está ao redor e quem está vivenciando. Sim. De um médico ginecologista que é do município. Sim. Ele trouxe essa ideia para nós. Nós compramos a ideia, montamos um ambulatório e ele que está tocando esse ambulatório, inclusive, como nós temos parcerias com entidades de ensino também, existe até uma estágio dessa faculdade de medicina nesse local. Então ele também é professor, ele já ganha dos dois lados. Sim. E recentemente nós colocamos um aparelho de ultrassom do município também. Então hoje, além dele estar fazendo esse acompanhamento com a gestante, ele, se ele precisar fazer um ultrassom, está à disposição dele. Já tem o equipamento. Tem o equipamento, né? E estamos oferecendo um morfológico quando precisa. Que hoje nem o privado oferece. Está oferecendo. E olha que interessante. O Adriano trouxe aqui questões que quando a gente pensa em criar um serviço novo, você falou um pouco de Dona Bídia mesmo, que fala de estrutura, processo e resultado, né? Você falou, olha, dê estrutura, um ultrassom, um morfológico, que nem o particular, o convênio tem. Pensei no processo de trabalho porque tinha uma demanda que não estava sendo acompanhada e o resultado vai ser... O resultado, já nasceram crianças. Já nasceram crianças. Não temos mais demanda reprimida. Reduzir o risco. E reduzimos o risco. Né? Então, muito interessante a gente trazer essa metodologia do tudo. E aonde vai impactar? Mortalidade infantil. Mortalidade infantil. Você diminui a mortalidade infantil. Com certeza, com certeza. E é interessante o que você colocou que, às vezes, o serviço do SUS que todo mundo às vezes critica, e é um projeto que a gente está trazendo no SUSista, que o SUS tem muita coisa boa, né? Que você está falando, olha, trouxe um serviço de excelência que nem o particular ou um convênio tem.
Tem nesse protocolo, nível, tem protocolo, tudo, mas sim. né? Já fizemos o primeiro, na primeira semana fizemos o primeiro morfológico do município. E isso que a gente tem que começar a valorizar. Então, olha, o gestor que pensa, né, e todo o desafio, você precisou envolver pessoas, você precisou ser articulado, equipe, né? local, né, providenciar o local, dar toda a infraestrutura, porque não é somente equipamento, né? Sim, sim. Acho que nós estávamos até conversando fora daqui. Que eu vejo muito hoje que tem muito aquele estigma, desvio, mas às vezes não é desvio, né? Às vezes existe um recurso, mas a aplicabilidade desse recurso, né? Então, não tem como fugir um pouquinho. Deputado A mandou um aparelho de raio-x para o município. E eu já vivenciei isso na consultoria. Legal. Só que chega lá o aparelho, a sala não está própria, né? Você não sabe a tua demanda, você não tem profissional, você não tem quem lauda, você não tem quem faz. Vira um elefante branco. Vira um elefante branco. E às vezes, para você montar tudo isso, o teu raio-x vai ser mais caro que uma tomografia. Isso. Olha que interessante. Às vezes esse recurso você consegue usar a iniciativa privada hoje com parceria. Como complementar, como né? complementar e é totalmente legal. Isso. E funciona-se muito bem. Fica mais barato. Fica mais barato. E você não precisou estruturar tudo, você não teve o risco de manutenção, que às vezes você não tem a licitação, você não tem o risco do médico depois encerrar o contrato porque ele foi para outra região e deixa de fazer aquele procedimento. E né? tudo que envolve, né? Você tocou num ponto. A licitação de um laudo, por exemplo. Quem vai laudar? Quem vai laudar? Hoje, né, com a telemedicina melhorou muito, mas muitos casos não. E olha que interessante, eu tenho uma experiência, Adriano, que eu vivi disso, que um gestor um dia me chamou, na época que eu fazia muita visita de consultoria, aí ele me chamou na sala e falou, Diego, tem um desafio para você me ajudar. Eu cheguei no município e ele me levou num local assim, eu vi uma caixa imensa, que um caminhão deixou na rua. Eu olhei, era imenso. Eu falei, mas o que é isso? É um container, né? Até falei pra ele, ele falou, não, é um gerador. Eu falei, você vai pôr gerador na unidade? Ele falou, tá vendo, esse gerador não tem onde eu pôr. O caminhão trouxe, a gente ganhou uma emenda parlamentar de um deputado. Na hora dele pedir, ele não sabia basicamente o que selecionou lá esse gerador, ele não chegou nem a ver, selecionou, pôs o valor, veio o gerador, ele falou, cara, eu não tenho aonde colocar esse gerador, a instalar, e o custo da instalação no município desse tamanhozinho vai ficar muito caro, né? Na época a saída... manutenção, não, né? Manutenção. Na época a saída que eu dei para ele, a gente até caminhou, enviamos um documento para o Ministério da Saúde, informamos o problema, e aí o Ministério conseguiu ver um município maior que tinha e meio que fez um termo de doação, Entendi. Caminhou, né? Mas tem muitos locais que não caminham, fica guardado, né? Fica lá guardado, deteriorando e depois se perde, né? Que é o que você trouxe. É o recurso que foi embora, né? Quer dizer, foi desvio? Não. Não foi, né? É a questão da otimização desse recurso. Sim. Adriano, e essa questão, né? Que quando você fala assim, hoje, e aí, sou gestor. Os fluxos na prefeitura, né? Então o pessoal tem que entender também que ser secretário de saúde, você não tem autonomia para tudo, de assinar, manda fazer, né? Você tem um rito, você pede para comprar, vai pro setor de compra. Conta pra gente como que é isso, assim, na sua experiência. Isso é interessante. E esse daí, eu lembro que teve um caso, chegou uma demanda para nós de uma moça nova com câncer, né? E precisando de uma medicação que, sabe, aquela coisa, aí vê o coração, né? Pô, nova, câncer, é uma medicação que não era um valor absurdo, né? O que eu falei? Compra. Aí vem a enxurrada, né? Aí vem que não compra, né? Não é assim, você não pode fazer isso, que você não tem licitatório, você tem que ter processo, não faz parte, a gente não pode comprar nada que está fora do nosso meu Rename, né? Você não pode comprar para uma única pessoa se você não vai oferecer para os demais, você não sabe a tua demanda, né? E assim, ou é judicial, ponto. É isso, né? Sempre rola. Então assim, foi o primeiro, foi logo no começo, o primeiro exemplo que eu pego e eu tenho isso muito gravado na mente com os demais assuntos. Porque chega muito, inclusive, o próprio conselho, às vezes, fala, por que você não compra isso? Parece que Parece que é simplesmente, não tem dinheiro para isso? Não é bem assim que funciona, né? E muitas vezes um processo licitatório demora... Tem um rito, né? E tem um rito grande, ainda mais agora você tem que fazer o ETP, tem que fazer a TR, tem uma série de passos agora que, a meu ver, com o tempo vai ficar melhor, porque hoje você faz um estudo realmente para evitar os elefantes brancos da vida, né?
Mas ele ficou mais criterioso. Ficou né? mais criterioso. E isso demanda tempo, demanda equipe, demanda uma série de coisas. E não é assim, né, Adriano, que nem você falou, tanto do conselho ou o paciente a gente sensibiliza como gestor. Eu também, quando gestor, eu lembro que a primeira vez que chegou também foi uma caixinha de medicamento que era R$25 mil na época, né? Não é um valor muito alto para o orçamento inteiro da saúde, mas quando você pensa num todo, né, você fala, poxa, mas uma caixinha vai durar 30 dias, R$25 mil, né? Eu sempre faço essa fala. E eu falo que eu aprendi isso mais depois que eu tive filho, né? Quando eu falo, e se fosse o meu filho? Você não queria dar essa caixinha de que 30 dias poderia talvez salvar a vida dela? E do lado de lá como gestor, você fica pensando num todo, mas esses R$25 mil eu compro quantas medicações para várias pessoas, né? Então a gente fica nesse movimento. Então é um desafio porque a gente passa pela sensibilidade de ser gestor. Você tem coração. Você tem coração, você sensibiliza com a população que está precisando e principalmente os mais vulneráveis. Só que a gente tem um orçamento limitado e você tem regras a seguir dentro do sistema. E muitas vezes essa regra não é nem sua como município, né? Isso mesmo. Isso não, vai regra para esferas maiores, né? E não é tão fácil de entender. Não é tão fácil. Não, eu mesmo falo. Mesmo estando há quase 30 anos na saúde, muito do que eu estou vendo agora eu não tinha a mínima noção de como funcionava. Porque não era vivência minha na pública, né? Isso. O Adriano, e eu lembro quando gestor também, que eu falo que a gente pega tudo para fazer, né? Eu lembro na época que eu fui mudar um centro de especialidade, pegar a mesa nas costas, muda, leva para outro lugar, etc. Você viveu isso também, de falar, agora... Porque eu vejo que você não é o Adriano que fica só atrás da mesa, né? E como que é esse dia a dia? Cara, até ambulância eu já dirigi. Não agora no secretário, mas até ambulância. Sim. Já dirigi ambulância mais de uma vez. É isso, faz tudo, né? Como você falou, eu viro tudo, né? Então... E se precisar dirigir ambulância agora, eu dirijo de novo, sem problema. Então eu falo que é uma missão mesmo, esse processo é uma missão. E aí eu vou te trazer algumas coisas sensíveis pra gente colocar, né? Eu acho que, novamente, esse programa do SUSista, ele precisa mostrar, e a gente quer mostrar cada vez mais o quanto que o SUS atende as pessoas, assim, com o orçamento que nós temos de saúde pública hoje, a gente faz milagre. Não, a hora que você fala 140 milhões, parece que é muito. Parece que é muito, né? Na verdade, se pensar, pra nós, pra mim como mero mortal, é muito, né? Só que a hora que você começa a ver o tamanho que é as necessidades da população, as necessidades de saúde e os programas que tem que colocar e tudo mais, falta. E se você não otimizar igual você colocou... Aí a gente vai usar o princípio da equidade, né? A gente tem que usar a equidade como um norte. Atender mais quem mais precisa. Exato. Né? Porque é impossível atender... que ele tem um negócio, né? Tem o ótimo e tem o possível. Nesse momento, muitas vezes o possível não vai ser o ótimo. E o que você colocou, você está dando o melhor dentro das possibilidades. Né? Então acho que esse é uma premissa. Dentro de todo esse processo, eu acho que a gente tocou um ponto que eu queria trazer, que quando você também assume ser gestor do SUS, você também tem um desafio porque muitas vezes você tem que lidar com pessoas, gestão de pessoas. E aí, como você falou, você colocou um ponto que, nossa, graças a Deus, e assim, ainda bem que eu peguei um cenário que as pessoas me ajudam, minha equipe tá indo, ela vai para cima, são servidores dedicados, querem fazer pelo outro. Mas também no seu dia a dia deve ter um grupo de servidores que muitas vezes você fala, nossa, se fosse no privado eu dispensaria. Sim. Porque não quer trabalhar ou não quer fazer as atividades, né? Então, a gente sabe que isso existe, mas eu falo que o SUS funciona com pouco orçamento porque a maioria ainda empurra e às vezes está carregando o piano para 2, 3 pessoas. Você viveu isso? Qual que é a sua análise desse processo? A gente vive isso, né? Vive. Mas em todas as esferas, tá? Isso no privado isso também. E muitas vezes falar no privado é mais fácil, se dispensa, nem sempre é tão simples, né? Hoje, principalmente tem questões trabalhistas, uma série de coisas, não é tão simples assim. Eu tento muito, no primeiro momento, a convergência, né? Conversar, tentar mostrar, e muitas vezes até por exemplos. Sim. Né? Mas nem sempre é possível. Então, assim, é aquele tal negócio, o serviço que essa pessoa faz, outro consegue assumir? Não consegue.
que eu preciso que ela me entregue? E qual a maneira de a gente conseguir que ela entregue? Legal, você traz pro seu lado. É tentar trazer pro lado. Porque se eu for fazer embates, que é o que eu falei, isso há 15 anos atrás eu pensava 100% diferente. Já ia pro enfrentamento. Sim. Né? Só que a vida ensina, né? Deus põe pessoas para a vida e ensina. E você aprende por exemplos, tanto bons quanto ruins. Isso. Eu aprendi por ambos, né? Eu tive pessoas, minha esposa sabe disso. Eu tive um gestor, eu aprendi muito com aquele cara. A não ser nunca como ele. Você aprendeu com um mau exemplo a não ser como ele. Não ser como ele. E eu uso ele como exemplo nesse sentido. Então, assim... Interessante. E eu sempre converso com as pessoas, desde o primeiro momento que eu conversei, a primeira reunião que eu fiz, eu falei assim, um dia eu faltar com respeito com qualquer um de vocês, vocês têm a plena liberdade de falar que eu estou ofendendo vocês, eu quero que vocês falem. Né? Então, assim, dentro de um profissionalismo eu vou chamar a tua atenção, mas nunca num contexto pessoal. Muito, muito legal, Adriano. E olha que interessante, eu falo que gerir pessoas é um desafio aqui no Grupo Desenvolve, tem um desafio enorme, né? Mas eu falo que a gente lidar com gerações novas, etc. Mas eu tenho uma experiência que eu escutei de uma gestora, né, que é cliente nossa, no seguinte sentido. Essa gestora falou assim, Diego, eu tinha uma profissional que me dava um problema. Tudo ela atendia mal as pessoas do SUS, a pessoa já vinha na recepção, ela já falava, não tem consulta, já vinha com aquele discurso, sabe, não tem remédio, não tem consulta, etc. E ela viu que a pessoa, ela buscou para entender, ela fez um pouco do que você colocou. Ela falou, chamei para conversar, para entender o porquê que ela era sempre reativa e estava descontando nos cidadãos. E a pessoa falou, nossa, eu gostava, porque me tiraram do que eu gostava para fazer, que era, não que seja uma justificativa, mas ela falou, eu tô, assim, você me desculpe, mas me tiraram, eu gostava da regulação, eu gostava de ajudar as pessoas a conseguir os exames, as consultas de especialidades. E hoje onde eu tô, não tô feliz. E ela falou, eu vou te dar outra oportunidade então, de colocar você na regulação, você vai me ajudar com o CROSS, que é o sistema do Estado de São Paulo de regulação, né? Falou, você vai ser responsável pelo CROSS, de pegar a vaga zero, de pegar o bolsão, né, que é aquela vaga que aparece do nada, e vou te dar uma sala, um computador, uma mesa. Aí ela falou que montou tudo, falou, olha, você é a pessoa responsável por pegar essas vagas que aparecem. Ela falou, Diego, a menina tá voando. Né, ela falou, ela tá voando assim, tá feliz, ela se sentiu valorizada, né? Ela falou, e o meu gasto foi uma sala, uma mesa, uma responsabilidade e escutá-la. Escutá-la, acho que esse é o diferencial. Então, acho que no setor público a gente precisa começar a avaliar essas coisas, né? Porque muitas vezes é só, tipo, encosta mais, tipo, não me ajuda, então eu vou encostar ele mais, né? E eu tenho uma amiga de um município que ela falou assim, Diego, você acredita que entrou uma questão política no município e eu era a pessoa que fazia o CNES, né? Os sistemas do Ministério da Saúde. Por eu saber muito, quando chegou o outro prefeito, ele me colocou no cemitério. Então eu fiquei 4 anos, você vê, uma pessoa altamente especializada em sistemas do Ministério da Saúde. Quando entrou outro gestor, ele vinculou ela a outro político e colocou ela 4 anos no cemitério, Adriano. Imagina, né? Quer dizer, olha o que ele perdeu. Olha o que ele perdeu, né? Então, acho que é um pouco não disso. Ele perdeu. A população, né? A população, né? Uma pessoa que serve, né? Adriano, queria que você falasse um pouquinho agora, nós vamos entrar em alguns temas, que a gente está indo pro final, senão a gente fica o dia todo aqui, mas está muito legal no seguinte sentido. Como que você vê as instâncias gestoras, né? E aí eu queria que você falasse um pouco para as pessoas do eu gestor, estou chegando e agora. Porque a gente tem as instâncias gestoras como Conselho de Saúde Municipal, nós temos a CIR, que é o Colegiado Intergestores Regionais, que você participa. Aí depois isso vai para a CIB, para a CIT, né, vai para o Estado, para a União. E nós temos também um papel do COSEMES, que é um apoio, né, para o secretário de saúde, ao Conselho de Secretário de Saúde dos estados, né, que faz um apoio. Como que você vê essa relação e como que você participou desse processo? Né? Bom, o COSEMES eu estou assumindo agora. Que legal. Cadeira da nossa regional. Vai ser representante? Vai ser representante do COSEMES. Legal. Vou na primeira reunião agora, vai ser o próximo mês. Conta pro pessoal, o COSEMES, nesse papel de representante, o que você vai fazer agora? Eu vou ser representante da nossa CIR, né? De uma região de 19 municípios. Então você será hoje a nossa região são 19 municípios, é a segunda maior da nossa DRS. A região de Rio Preto hoje são em torno de 700 mil habitantes, né?
e a nossa está em torno de 330 mil habitantes. Então você vai ser um articulador, Isso. tipo esse gestor que articula essa região de saúde, que tem um serviço, então você vai representá-los. Vão representar no COSEM. Dentro do estado hoje, na nossa DRS, eu estou dentro do comitê de governança da RAS, né? Sim. Que é o tá vindo no questão da tabela SUS paulista, Legal. projeto de diminuição de filas, né? Então peguei recentemente, estou começando algumas coisas e estou entrando nisso. Entrando nisso, né? Essa relação com as demais instâncias, né? O federal é muito distante. Uhum. O federal, infelizmente... Vocês não sentem, então, o federal no território hoje como gestor? Tivemos algumas... O ano passado, inclusive, teve uma visita, né, do federal, que eles vieram ver toda a linha de tratamento de doenças venéreas, né, principalmente sífilis, e a transmissão vertical, né, que é de mãe para filho. Inclusive, nós ganhamos um prêmio em Brasília por eliminação, né, da transmissão vertical, vertical. Né? Mas fora isso, acho que foi a única contato nesse período de 1 ano e meio que eu tive com o federal. Né? O estadual já não, porque a gente tem as reuniões de DRS. Então o estadual já tem uma proximidade maior pela DRS. Né? Só que assim, a dificuldade que eu sinto hoje é na questão realmente de gerenciamento de filas, né? Sim. Que elas não são tão claras hoje. O município é muito cobrado em cima disso, só que nós não estamos com esse gerenciamento. Não consegue visualizar essa fila única de espera? Eles até passaram umas planilhas, estamos fazendo alguns levantamentos. Eu, inclusive, planilhei algumas coisas, eu peguei para fazer. Devido a umas situações que aconteceram, eu falei, não, peraí. Né? Deixa eu ver essa fila. Eu gosto de planilhar e eu gosto de com dados. Então, no momento que eu fui lá, eu falei, peraí, tá aqui. Você viu pacientes em várias filas, que às vezes ele está numa já tivemos alguns casos. Uma coisa que tem ajudado muito a nossa região, com essa questão da regionalização e da tabela SUS paulista, foi a utilização. Hoje, na nossa região, são 7 HPPs. Tá? A gente tem de novo. Hospitais de pequeno porte. Hospitais de pequeno porte, que é até 50 leitos, né? Desses, nós temos hoje 3 com centros cirúrgicos assim, em pleno funcionamento, muito bem montados. Centro cirúrgico rodando. Muito bem montados mesmo. Né? Não sei se posso citar os municípios, uma Santa Adélia, Pirangi, Novo Horizonte ajuda muito. Novo Horizonte, principalmente no período pandêmico, muitos leitos de UTI para a nossa região. Que legal. Então quer dizer, um município menor que o seu consegue dar suporte também. Hoje, por isso que a regionalização é importante. Está funcionando muito bem esse conceito. Itajubi hoje tem alguns leitos para longa permanência que eles ofereceram. Pirangi, nós estamos com cirurgias de catarata, algumas cirurgias de hérnia, cirurgias mais simples, hérnia, vesícula. Santa Adélia também, cirurgias de varizes, algumas cirurgias ginecológicas. Então, assim, tem sido muito bom para nós reduzirmos uma fila, né? E tem ajudado muito a população, não só Catanduva, estou falando para Catanduva, a população do SUS em geral, né? Eu tive um caso de uma senhorinha, só para exemplificar, que ela estava precisando fazer vesícula, coitada, dor, vômito, dor. E assim, tava na fila, e eu consegui encaixar, assim, nós conseguimos colocar ela, tava no PROS, regulamos ela, conseguimos a vaga para Santa Adélia, ela mandou um áudio, isso veio através do vereador, ela mandou um áudio agradecendo toda a equipe, que ela já tinha saído de cirurgia, tava deitadinha na cama, agradecendo todo mundo, tinha resolvido o problema dela. Né? Então isso é legal. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu tô com uma outra fraturou o braço, renal crônica, não pôde fazer cirurgia na urgência, por ter renal e tudo mais, tinha que fazer 2 anos. E nós conseguimos uma cota em bebedouro para ela. Olha aí, né? E assim, ela tá super feliz que a qualidade de vida dela. Eu acho que é importante colocar isso, né, Adriano, que assim, a regionalização no SUS é importante porque muitas vezes um município em si não dá conta de todos os problemas de saúde. E quando faz esse movimento que o Adriano trouxe, que é, olha, vamos enxergar onde estão os hospitais de pequeno porte que faz cirurgia, que faz serviço complementar ao SUS, vamos só verificar qual que é o local que tem um exame que eu não tenho. E se eu consigo articular isso, que eu acho que é um grande desafio que a gente tem no SUS, eu consigo dar mais acesso e reduzir fila. Você reduz fila, sabe? E tem funcionado. Tem funcionado. Dá para se melhorar, tem condições de melhorar sim, né?
Claro que demanda recurso também, Com certeza. Não adianta falar, mas não é só, como eu falei, não é só o recurso, né? É a otimização desse recurso. Com É certeza. entender como aplicar esse recurso. Eu acho que esse é o ponto primordial. E aí o que me vem à mente, né, Adriano, assim, a gente vem discutindo, que nós da saúde pública há muito tempo, a necessidade de ter uma fila única mesmo e saber a Sim. real necessidade, né? E o gerenciamento, acho que o mais importante do que tudo é o gerenciar. Sim. Hoje, para eu ter uma ideia, hoje eu tenho uma cirurgia vesícula. Uhum. Não tem tem a tabela SIGTAB, né, que você sabe, a SIGTAB ela é aquilo. O CROSS, ele não usa a SIGTAB como exemplo. Entendi. Então, uma região coloca lá vesícula A, o outro coloca vesícula B, e é a mesma processo. mesmo. Então, você fica com aquela fragmentação. Então, assim, teria que ter, para começar essa fila única, a unificação da terminologia. A tabela sua já tem um código. Existe a teria que ter, SIGTAB, né? já existe a Já SIGTAB. existe, né? Então, é só utilizá-la, né? E esse é um processo interessante, porque você unificando a fila, eu lembro que na época que eu participava muito desse processo você começava a enxergar o paciente em várias filas, eu falava, não, mas a fila tem que ser única. E aí isso se perde, porque você tem uma impressão que a fila é gigantesca, mas ele tá em vários lugares. E muitas vezes é a própria nomenclatura que forma essa fila gigantesca. Você perde muito esse referencial. Com certeza. Bom, e o último item que eu vou trazer aqui antes do quadro final é as interferências, Adriano. A gente sabe que além de tudo isso, que o gestor é o head, né, o responsável pela saúde pública, tem as interferências que são as interferências políticas, né, de às vezes um deputado, um vereador, um político na saúde que quer furar um pouco do caminho, né, das regras e chega no secretário e fala, me ajuda aí. Chega. Como que você lida com isso? Eu tenho uma abertura muito positiva até com os vereadores. Eu agradeço muito, assim, eu não tenho, por parte da prefeitura, do prefeito, ele nunca impôs nada. Você tem autonomia para executar suas ações. Claro que você dá todas as informações necessárias, né? Deixa sempre a par de tudo que está acontecendo, mas eu nunca fui nada impositivo. Então isso eu agradeço muito. Eu lembro uma frase que ele me falou uma vez quando eu estava procurando uma pessoa para entrar nesse cargo de diretor de divisa. Falei, eu tô pensando em assim, levei alguns nomes conhecidos, né, pessoas que eu conheço já, que eu já trabalhei. Ele falou, a pasta é tua. Você escolhe. Entendeu? Então ele foi muito nesse contexto. E com os vereadores, eles sempre pedem pelo paciente. Acho que desde que peça para o paciente e seja possível, a gente ajuda de acordo. Ele é o representante do povo. Exato. Então chega aquela demanda, esse exemplo que eu te falei dessa senhorinha com o braço quebrado, chegaram através de demanda de vereadores, conseguimos ver a situação, realmente tinha uma necessidade de intervenção, conseguimos ajudar. Então, assim, desde que seja dessa maneira, sim. E quando não, é não, quando não é possível, não é possível. Não, e quando tem que seguir o fluxo, né? Quando normal. Tem que seguir o fluxo, esse tem que seguir o fluxo, esse está assim, está assado. Né? Mas sempre a gente dá aquela olhada se realmente é aquilo, se realmente tem essa necessidade, né? E muitas vezes existe. Com certeza. Muitas com certeza. vezes existe, né? Com então, certeza. De repente você consegue uma consulta, até dentro lá, numa consulta especialista, tá na fila com o especialista, já avaliou, tá esperando um retorno, a pessoa tá piorando, conversa dentro lá do hospital, eles, vamos marcar uma nova consulta? Vamos ver se a gente consegue, caso, né? Realmente não é, né? Houve uma pior ou não, então a gente consegue fazer essa articulação. E, enfim, eu acho que é interessante a gente trazer no canal aqui do SUSista, Adriano, porque esse processo da rede que a gente está trazendo aqui é uma articulação, né? Tipo, é o cidadão também entender o SUS, porque eu falo que muitas vezes o próprio cidadão não entende o fluxo do SUS. E na verdade, o entendimento passa pela assistência. Então, se o cidadão vai num serviço, ele não consegue atender na unidade básica do bairro dele, e aí ele sai de lá e vai para a UPA, e lá, mesmo que ele fique um tempão, ele é atendido, ele vai entender que lá é referência. Vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido, que ele vai resolver o problema dele, ele vai ser atendido, vai fazer o exame, vai pegar o atestado, vai pegar a receita e vai embora. Então, a gente tem esse desafio de fazer com que os serviços se conectam para que a gente possa dar resolutividade, né? Muito bom, Adriano, trazer essas histórias de resolução, né? Então hoje, o que eu quero te trazer num quadro aqui para a gente poder fechar, né, o final. Eu tenho um quadro que a gente traz aqui que é o SUS na Real, e aí eu vou te fazer 4 perguntas, um bate-bola aí para você, o que vier na sua cabeça aí, né, você já devolve, né? Para você, Adriano, uma solução para o SUS? Eu acho que é rever de verdade as linhas de financiamento e a maneira como é hoje, tá?
Hoje nós vivemos de emendas, muitas vezes. Você passa por isso com outros municípios, inclusive com nós. Às vezes vem um recurso que eu precisaria desse recurso para mudar essa caneca daqui para cá, mas eu não posso fazer isso. Esse recurso vem engessado e aquilo que esse recurso veio não é minha necessidade do momento. Então, essa flexibilidade de investir, de custear, eu acho que seria desburocratizar, não no sentido de controlar onde está indo o dinheiro. Acho que isso é fato que tem que continuar. Mas, assim, dar ao gestor essa autonomia melhor de saber o que fazer com esse dinheiro. Muito bom. Um desafio para o SUS. Para o futuro do SUS. Desafio para o futuro do SUS, eu acho que é a redução de filas, que é o grande problema do Brasil hoje, né? A telemedicina acho que vai vir muito nesse contexto, né? De oferecer mais especialidade, chegar mais, mas eu acho que ainda está muito precário, a gente precisa ainda melhorar isso. Fazer com que também, né? Investimento na atenção básica, fazer com que a pessoa, o próprio cidadão entenda o que é atenção básica, qual é o papel da atenção básica, e nem sempre é o especialista que vai resolver, sim aquele cara que está ali, ó. Está ali na comunidade. Que ele tem plena condição, tem pleno equipamento para resolver. Eu não preciso ir ver meu dedinho com um ortopedista. Uhum. Uma equipe na atenção básica, né, que envolve o médico, o enfermeiro, os técnicos de enfermagem. Fortalecimento, né? Adriano, e a última, qual que é o SUS que eu quero? O SUS que eu quero, de maior eficácia e eficiência no atendimento ao povo, né? Ao Brasil, ao brasileiro, de realmente fazer jus àquilo que a gente paga, né? Uhum. Não é grátis. Gratuito, não é gratuito, né? Sai dos nossos impostos, né? Quando você começa a conhecer o SUS, assim, não existe no mundo nada igual ao SUS. Tá? Não existe. Você pegar um sistema de saúde que vai cuidar desde um transplante, vamos pegar o exemplo do Fausto Silva, né? Foi SUS. Uhum. Tá? E atender um cara que tinha plenas condições, né, financeiras de ter qualquer... De pagar, se fosse o caso, né? Então o SUS ele é responsável até daquele transplante, aquela fila de transplante, até aquela criança que a partir do momento da concepção ele tem direito a fazer as consultas com o médico, com o GO, os ultrassom de controle, todos os exames de sangue, a vacina, e aí vai o crescimento, o puerpério, entendeu? Então o SUS acompanha a tua vida inteira. Isso mesmo. Né? Então é fortalecer mesmo, a pessoa entender que, nós temos isso no Brasil e que é bom. Tem falhas? Tem necessidade de melhorias? Com certeza. Mas funciona. Muito bem, Adriano. Acho que, cara, essa fala final ficou até um pouco emocionado. Eu sou suzista de verdade. Você viveu lá dentro, né? Estou falando com um suzista aqui, né? Eu quero até trazer aqui. Obrigado. Estou trazendo um presente para você e um certificado aqui para mostrar para os nossos telespectadores aqui que estão escutando o nosso podcast. E eu estou te entregando aqui um certificado de suzista, né? Esse aqui é mais um suzista que está aqui com a gente, né? E aí eu quero que muitos suzistas, né, a gente forme essa rede aí fortalecida. Então você vai... sabe aquele presente que a gente dá, você vai adorar, mas é um presente que envolve ser suzista, né? E quero que você use na sua mesa esse presente. Você sabe que quando você for lá, você vai ver ele lá. Não, com certeza, né? Então, eu falei aqui hoje com o Adriano Araújo, ele é um suzista, um profissional há mais de 30 anos, e ele representa hoje os secretários de saúde e o desafio de fazer uma saúde pública melhor cada vez mais para todos os cidadãos. Obrigado, suzista. Eu te agradeço e parabéns pela iniciativa, né? Isso aí. Importante. Em cada vez mais comunicar, né? Eu falo assim, só finalizando, deixar eu falar um monte, hein? Eu gosto de brincar que nós nunca tivemos tanto acesso à informação como temos hoje, só que a comunicação nunca foi tão difícil como é hoje. Com certeza. Gostei da frase. Suzistas, aguardem o próximo capítulo, curtem o nosso canal, né? Acessem o sininho aí para que vocês possam acompanhar os próximos programas. Tchau, suzistas. Um abraço.